Vamos seguir falando sobre tarifas, gente. Converso agora com o Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, colunista aqui do CNN Money, justamente sobre esse assunto que não sai aqui dos nossos temas principais. Tony, bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde. Quero muito te ouvir sobre esse cenário antes de mais nada. Na sua percepção, é o melhor caminho nesse momento para diversos dos países começar a se movimentar e já começar a olhar em novos mercados, novos movimentos para serem feitos para substituir os Estados Unidos nesse caso? Ou é um movimento precipitado? Como é que você entende isso? Não, eu acho que sabemos, né, todo o racional da imposição de tarifas dos Estados Unidos, onde eu acredito que há pontos, vamos dizer, que dá para entender, e outros que não, né? Isso dito, eu acho que é totalmente legível e todos esses países, inclusive o Brasil, deveriam aumentar, né, a intensidade de comércio entre eles, dado o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, é certamente alguma coisa que deveria ser feito, independentemente da capacidade desses países acabarem, né, com algum sucesso negociando acordos com os Estados Unidos. Porque a gente sabe que esses acordos ainda vão impor tarifas relativamente altas, bem mais altas do que tínhamos no passado, né? Então, assim, né, no caso brasileiro, por exemplo, né, se de 50% cair para 20 ou 30, todo mundo vai achar um grande sucesso, mas aquela história de botar dois bodes na sala e tirar um, né, ainda vai permanecer um grande bode na sala. E tentar entender a sua percepção diante aí dessas tarifas. Antes de mais nada, a tarifa para o Brasil de 50% te pegou de surpresa também? Sem dúvida, né? A gente, no início, no Liberation Day, né, a gente estava em 10% porque a gente tinha superávit com os Estados Unidos, e era a regra que eles tinham feita naquele momento, quando eles estavam tentando bolar alguma regra para impor tarifas em tantos países ao mesmo tempo, né? Então, uma delas era olhar, né, para o déficit comercial, e se tinha déficit comercial, eles usaram uma regrinha que eles tiraram aparentemente do chat do GPT, para o nível de tarifa que zeraria aquele déficit. Quem tinha superávit caiu em 10, que acabou sendo a tarifa básica, né? E aí o Brasil se saiu muito bem nesse caso, independentemente do fato que naquele momento a gente estava tarifando os bens americanos muito mais do que os americanos estavam tarifando as nossas exportações, né? Porque o Brasil segue sendo um país com tarifas, né? Todo o Mercosul, de fato, com tarifas muito altas. Aí, né, passou por esse período de negociação e veio essa surpresa. E hoje, eu acredito, né, apesar que tem notícias do tempo inteiro, mas eu acho que o Brasil hoje tem, né, nas cartas de Trump, a gente está com a maior tarifa do mundo, né, 50%. Acho que quase todo mundo está abaixo do Brasil. Aqui a China é um caso à parte, como a gente já estava acompanhando, né? Mas nesse caso, realmente, o Brasil está com 50%, que é a maior tarifa nesse momento do anunciado aí pelas cartas divulgadas por Donald Trump. E aí queria entender na sua percepção quais são os caminhos para o Brasil começar a negociar e tentar sair a partir desse cenário, pelo menos com um número um pouquinho menor. Como é que você entende isso, levando em consideração que o argumento de um déficit nesse caso, que foi que Donald Trump também usou, além do argumento político, mas foi a parte econômica que Donald Trump utilizou, nesse caso não funcionaria, porque o Brasil, no fim das contas, acaba dando mais dinheiro para os Estados Unidos nesse caso? Não vamos dizer dar mais dinheiro, porque essa é a lógica do Trump, né? Ele É, acha que se você tem, que a gente sabe que não é assim, né? Não deveria ser visto dessa maneira. exato. Olha, o Trump jogou um montão de coisas naquela carta, inclusive a afirmação bastante falsa que, né, que os Estados Unidos têm déficit os Estados Unidos têm déficit comercial com o Brasil. Isso era uma coisa muito ruim, porque ele realmente vê déficit comercial, né, como, né, perda de dinheiro. A gente sabe que não é. Ele colocou a questão dos BRICS, né, e eu acho que foi um erro mesmo o governo ter assumido tão abertamente uma postura anti-americana durante a cúpula, né, porque a gente sabe que o Trump é um cara, né, nervosinho mesmo. Eu acho que isso não ajudou. Se isso foi, né, o gatilho que detonou a carta ou não, há várias informações vindo dentro da Casa Branca, né? Algumas delas confirmando essa tese e outras não. Então a gente não sabe, né? Até porque nenhum de nós está dentro da mente de Donald Trump.
Então, eu acho que do ponto de vista do Brasil, certamente a questão jurídica, né, do processo do Bolsonaro, etc., não é alguma coisa que o país pode aceitar ingerência externa, né, independentemente da sua opinião sobre esse processo. É um assunto que tem que ser tratado dentro do Brasil e, em última instância, né, nas eleições. Agora, na questão tarifária em si, de novo, a gente tarifa muitos bens americanos, a gente poderia, apesar que tem essa questão de coordenação com o Mercosul, tentar colocar alguma coisa na mesa nesse sentido. Tem a questão do BRICS, que eu acho que a gente, de novo, podemos sinalizar para os americanos que é muito mais retórica do que qualquer plano concreto de querer tomar o lugar do dólar com alguma moeda maluca dos BRICS, que a gente sabe que é impossível nesse momento, não tem zero de fundamento econômico, que poderia ter uma moeda dos BRICS, né, tomando o lugar do dólar americano. Então, a gente poderia sinalizar isso. E eu acho que, né, tentar, como você disse, né, tentar, né, colocar algumas coisas na mesa que poderiam fazer, né, essa tarifa de 50%, que vai realmente impactar pesadamente o comércio com os Estados Unidos, né, e fazer esse número cair de alguma maneira. A gente está acompanhando um movimento por parte do governo federal de tentar adiar essa tarifa para entrar em vigor. Não seria, então, dia 1º de agosto. A gente ouviu Donald Trump falar muitas vezes, quando ele começou a distribuir as cartas, de que não seria adiável, seria uma data que não é prorrogável. Mas, levando em consideração que Donald Trump, às vezes, volta atrás, a gente fica com essa expectativa. O governo federal faz esse movimento, está crescendo, inclusive, segundo as nossas apurações aqui da CNN, uma ala do governo que está defendendo essa ideia de tentar adiar para ganhar mais tempo de negociação realmente. Na sua percepção, prejudicaria o negócio, prejudicaria esse cenário aqui da taxação, tentar adiar um pouco mais essa tarifa ou não? Você tem que adiar, mas botar alguma coisa na mesa para incentivar o outro lado a aceitar esse adiamento, né? Então, se você só pedir para adiar e não sinalizar nada, a resposta muito provavelmente será não, né? Então, qual é o espaço nessas outras dimensões? Aí eu esqueci de falar uma coisa, a questão dos big techs também foi colocado, né? Taxação dos big techs, censura. A gente viu também o caso do Canadá, né? Tirou o imposto que eles estavam impondo nas big techs americanas exatamente para desbloquear negociações com os Estados Unidos. Então, acho que isso também pode ser um ponto. Mas eu acho que tem que botar esses pontos na mesa, sinalizar a disposição de discutir esses pontos, alguns deles são complexos, e aí, em função disso, pedir um adiamento específico para o Brasil. Eu acho, de novo, ninguém está na mente do Donald Trump e é difícil dizer qual o peso relativo de todos esses fatores, inclusive o fator que claramente o governo não vai negociar, que é a questão, né, do processo do ex-presidente Bolsonaro. Então, a gente tem que botar tudo que pode ser colocado na mesa e vamos ver a reação do Trump, a decisão dele, a decisão do governo americano, mas eu acho que é aquela história, né? A gente tem que tentar, porque esse, de fato, é o caminho melhor para a economia brasileira. E eu queria até entender na sua percepção o quanto que isso pode impactar aqui o Brasil, a economia brasileira como um todo. Queria entender se na sua visão a gente pode ver talvez um impacto, por exemplo, no PIB brasileiro, pelo menos para esse ano. Quem faz conta na ponta do lápis, e obviamente sempre há grandes imprecisões nessas contas, está com números entre 0,2 e 0,4 do PIB, né? Que é algo, né? Não dá para dizer que não é nada, não é fatal, porque a economia está crescendo, né, bem e está até acima do seu potencial, né? Por isso que o Banco Central está colocando a Selic em 15%, então uma certa desaceleração vindo desse choque não é alguma coisa que eu acho que colocaria o Brasil num risco de uma recessão, por exemplo, que seria muito ruim. Então, não é alguma coisa fatal e ao longo do tempo, a gente acharia outros mercados, né? Voltando àquele ponto inicial, a sua pergunta inicial, né? Todos os países sendo impactados por essas tarifas vão procurar novos mercados para colocar seus bens. É verdade que a nossa pauta com os Estados Unidos tem muita coisa de manufaturado. A Embraer, por exemplo, né, uma grande exportadora para os Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos, fico voando aqui dentro dos Estados Unidos e cada segundo voo que eu tomo, né, que eu vou mais local, não internacional, é um avião da Embraer, né? Então, realmente, eles têm sim, uma posição muito forte no mercado aqui nos Estados Unidos e elas, né, a Embraer, que é uma grande empresa, que tem um grande produto, seria
pesadamente afetado e eu acho que provavelmente teria que levar parte da sua produção, pelo menos, para cá, para os Estados Unidos, para fugir essas tarifas, porque realmente é um mercado muito importante para ela. Então, essa questão de colocar em outros mercados vai acontecer ao longo do tempo, né? Haverá esses tipos de ajuste, né? Mas, no primeiro momento, é muito difícil, né? Você simplesmente achar, né, um outro país para comprar o avião da Embraer. Vai demorar e vai ter um impacto no curto prazo, um impacto negativo. Vai ter que acompanhar muito de perto, até para entender realmente o que vai acontecer nesse 1º de agosto. Obrigada, Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, nosso colunista aqui do CNN Money. Boa semana aí para você, viu, Tony? Eu também, querida. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.